Salve família tricolor, beleza? Wesley na voz aqui. Fim de jogo, Flamengo 1, São Paulo também 1. E, um jogo difícil, a gente sabia que ia ser difícil, um empate que acho que qualquer São Paulino assinaria, qualquer aceitaria. E é um ponto fora de casa. Um ponto fora de casa, pontuar em casa é sempre bom, continua a briga pelos 45 pontos. Uma partida tecnicamente não foi uma das melhores do Flamengo, muito menos do São Paulo, mas foi um jogo até que equilibrado. E a gente tem que falar do zagueiro, cara. Pra mim, o melhor jogador do São Paulo hoje foi o nosso zagueiro, o Osório. Que jogador, cara. Que partida que ele fez. Que partida que o Osório fez. E, cara, pra falar a verdade, o Osório hoje fez uma baita de uma partida, cara. Um moleque cara, de verdade, sejamos sinceros, você acha que o Dória ia fazer a partida contra o Flamengo que ele fez hoje no Maracanã? Você acha que o Tolói ia fazer essa partida? Você acha que o Sabino voltando de contusão ia fazer essa partida? O Alan Franco com aquela preguiça que ele tava antes de sair do São Paulo, você acha que ele ia fazer uma partida dessa? E isso mostra que o São Paulo tem a base, cara. Um moleque aí nunca jogou no Maracanã, 60 mil torcedores dos caras gritando, e o São Paulo na pindaíba. Desculpa. E, cara, o moleque não sentiu, o moleque deu uma assistência, o moleque botou o Pedro no bolso, o moleque, quando o Arrascaeta saiu, entrou, ele botou o Arrascaeta no bolso também e não deu espaço, cara. O moleque fez um puta de um jogo. Acredito que, acho que no segundo gol que foi anulado, que ele tirou mal a bola, mas até aí tudo bem, porque graças a Deus foi anulado. Mas ele é um moleque, ele vai errar. E seria um erro no excesso, cara. O moleque errou a bola, errou o lance tentando tirar. Então isso que é importante, isso que falta. O que não dá é a bola, o contra-ataque do Flamengo e o Luciano voltar andando. O Caleri voltar andando. O André Silva não ganhar uma, cara, de cabeça. O Vitor Sá entrar com 20 minutos de jogo e não relar na bola. Cara, você viu o Vitor Sá relar na bola? Eu não ouvi falar o nome dele, cara. Eu não entendi, ele entrou junto com o Ferreirinha ou ele saiu? Porque, cara, eu não vi ele tocar na bola. Eu não vi falar o nome dele na transmissão. Eu acho que o único lance lá foi que ele armou um contra-ataque lá pro Flamengo, que ele demorou pra tocar. Ficou fazendo gracinha. Então, cara, você tirar o Arthur pra colocar um cara desse, molecada da base, cara. Cadê o TT? Cadê o Luca? Tinha o Ferreirão, que vocês jogaram fora. Tinha o William Gomes, que ele tá arrebentando na Europa ali no Porto. Tinha o Carmo lá também, que jogava pra caramba. Então, cara, é isso que é foda. Hoje o São Paulo, ele joga a molecada, ele joga os ativos fora, que são a molecada da base, pra contratar essas tranqueiras de jogador, pra renovar com essas tranqueiras de jogador. Aí, porra, cara, não precisa ser muito inteligente pra saber por que o São Paulo tá nessa situação, cara, financeira. Os ativos do São Paulo são jogados fora. E o São Paulo faz mais dívida com essas tranqueiras de jogador que não resolve, que são velhos, são preguiçosos. Aí jogador que atrasa um salário que não é justificativa, não tem que atrasar, mas aí faz corpo mole, faz panelinha, influencia os moleques, aí os moleques querem sair fora. Tá certo, cara, não tem como você querer um moleque que fique nessa barca furada que é o São Paulo hoje. Então, por isso que o São Paulo tá nessa situação. Bom, mas falando do jogo, continuando, aí o Osório, São Paulo tomou um gol, aí tentando, eu falei, puta, agora fodeu, São Paulo vai se jogar pra frente, vai tomar mais um. E o Osório teve um lance que ele carregou a bola, o Ferreirinha até que, pelo menos hoje, ele entrou mais ou menos, contra o Atlético Paranaense me deu raiva de ver ele em campo, mas hoje até que ele não ficou fazendo tanta gracinha, tentou buscar mais o ataque, só que é um Ferreirinha, né, cara? Ele não toca, não chuta, ele só fica ali ciscando no canto, no corredor. Aí o Osório, ele carrega, ninguém marca, ninguém dá o bote nele, ele dá um cruzamento para a área, o cara antecipa e empata o jogo. E aí o Flamengo sentiu o gol. E o São Paulo começou a tentar fazer o segundo, mas, cara, peca na qualidade técnica.
São Paulo não tem. Até que depois de um certo tempo, o São Paulo já começou a se acomodar. Mas também é foda, né? Não vou nem falar tanto sobre o Flamengo, porque me dá raiva quando o São Paulo faz isso contra o Curitiba, contra o Remo, contra o Atlético Paranaense, aí me dá raiva. Agora, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, tudo bem, jogando com o Flamengo no Maracanã, você tem que respeitar também. Você não pode ir de peito aberto, porque os caras tecnicamente são melhores, os caras estão jogando em casa com a torcida, os caras precisando, buscando a liderança. Então, e no finalzinho foi um Deus nos acuda. Aí o Dorival me tira o Luciano pra colocar o André Silva. Aí o São Paulo não ganhou mais nenhuma, cara. Não que o Luciano estivesse fazendo uma puta de uma partida, até porque ele não tava tocando na bola. Aquele morto. Mas o André Silva é um peso morto, cara. Ele, o Vitor Sá não relaram na bola. E, meu, numa jogada de meio de campo despretensiosa, o Ferreirinha perde pro Arrascaeta. O Arrascaeta toca. Acho que é o Wallace, não sei. Ele tem o Osório carrega, marca, ele consegue cruzar a bola. Não, na verdade foi o Wendel, se eu não me engano. Ou foi o Sabino? Não, foi o Sabino. O Sabino tenta marcar, aquele Wallace ele consegue cruzar a bola na área, o Osório tira mal, sobra livre para aquele Samuel Lino, porque o Arboleda não tá marcando, o Lucas Ramon não tá marcando. Ele acerta um balaço sem chance de defesa pro Rafael. Graças a Deus o impedimento semiautomático tava lá para ajudar o São Paulo, mas cara, se não tivesse aquilo ali, nunca que ia anular aquele gol pro Flamengo no Maracanã, cara, sejamos sinceros. E cara, daí o São Paulo, depois daquele gol, o São Paulo começou a querer catimbar, acordou, aquele gol serviu pro São Paulo acordar. Então, aí o São Paulo acabou o jogo, começou a tentar matar a jogada, começou a segurar mais a bola, até que, cara, no último lance do jogo, o jogador do Flamengo, não sei se foi o Arrascaeta, ele cruza a bola na área, o Rafael ele não sai, o Arboleda não vai, e tipo, o cara do Flamengo vem, aí se eu não me engano foi o Osório, joga de peito pra fora e o Flamengo ganha escanteio no último minuto. Aí eu falei, meu, é o cenário perfeito pro São Paulo tomar gol, que é o que vem acontecendo, né? Mas graças a Deus o São Paulo não tomou gol. E fala outra coisa, hein? Puta da Aronco. Cara, é isso que é foda. O impedimento semiautomático veio para acabar com as injustiças, para tirar o poder da arbitragem, do VAR. Cara, mas aí você ajuda de um lado e prejudica do outro. Meu, aonde que se viu o Daronco dar 7 minutos pro Flamengo? O que aconteceu no jogo para dar 7 minutos? Eu não vi nada. Aí depois desse lance, ele dá mais 5. Tipo, ficou claro que era até o Flamengo virar. Então, cara, é essas coisas que, pô, o São Paulo já não tá bem. Aí, tipo, tem lesão, tem problema de transfer ban, tem salário atrasado, tem jogador fazendo corpo mole. Aí, tipo, cara, quando tudo não tá funcionando, aí vem a arbitragem, vem pessoas mal intencionadas querer prejudicar o São Paulo, cara. É impressionante, cara, essa também falta de pulso da gestão, da diretoria, de cobrar, ter esse poder de bastidor, cara. Cara, é impressionante. E, meu, o São Paulo consegue esse ponto fora de casa muito importante. O Vasco empatou ontem, o Santos empatou, o Inter perdeu, o Grêmio tava empatando também. O Galo tá jogando com o Palmeiras, até onde eu vi o Galo tava empatando com o Palmeiras também. E, cara, o São Paulo volta, a próxima rodada é contra o Santos, mas foi adiada, não vai ter. Se o São Paulo perdesse hoje e os de baixo ganhassem, cara, a situação ia ficar crítica pro São Paulo, porque todo mundo ia pontuar na próxima rodada e o São Paulo não ia jogar. E vai ter um jogo atrasado, e é um clássico. Então, e o São Paulo, se cair na zona de rebaixamento com esses caras aí, com esse mental deles, a gente tá perdido, cara, de verdade. Bom, vamos dar nota pros jogadores, porque hoje não tem muito o que falar, não. Porque contra o Flamengo, né, cara, não tem muito o que exigir. O que virou São Paulo, né? Antes que era um jogo de lá e cá, o Flamengo tinha medo do São Paulo, hoje em dia a gente tava pensando de perder em pouco, de pouco. Eu vi São Paulino falando que, meu, perder de pouco tá bom. O que virou São Paulo? Bom, Rafael,
Rafael é chovendo uma olhada, né, cara? Fez uma defesa do Bruno Henrique ali, mas uma bela defesa, mas foi só isso também. Teve um lance que ele jogou, um cruzamento que ele jogou a bola pro meio da área, cara. Puta, essas coisas do Rafael me irritam, cara. Ele não consegue encaixar, ele não sai na bola, ele não consegue jogar a bola pra escanteio, ele joga pro meio, cara. Ele joga a bola na fogueira. Fora aquelas saídas de bola dele que ele sempre chuta pra fora ou dá a bola pro adversário. Então acho que nota 2 pro Rafael. Porque aquele gol que tomou foi erro coletivo da defesa, mas erro dele também. O Lucas Ramon, a partida sem, sem muita. Como é que eu posso dizer? Sem muita inspiração. Nota 5 pra ele. No lance do gol do Samuel Lino que tava impedido, ele não tava marcando, nem ele nem o Arboleda, eu não entendi. Ninguém tava marcando o cara na sobra. Então vou dar nota 5 pra ele. Arboleda, cara, é foda esse jogador. Eu não aguento ver ele em campo. Mas fez uma partida decente, né? Fazer o quê? Infelizmente a gente vai ter que aturar. Já que a diretoria do São Paulo não tem vergonha na cara, a gente vai ter que ver esse cara jogando com a camisa. Eu espero que com esse impacto positivo do Osório, o Isaac tenha mais oportunidade também. Já pensou o São Paulo montar uma dupla de zaga com o Isaac e o Osório? Porque o Isaac também é bola, cara. O Isaac na copinha fez uma baita de uma copinha. O moleque é bom, cara. E são zagueiros altos. Coisa que o São Paulo não vinha tendo. Tolói, Dória, Alan Franco. Cara, é só anão, cara, na zaga. Gol de cabeça toda hora. Na nota 5 para Arboleda. O Osório, cara, pra mim fez uma baita de uma partida. Pra mim foi o melhor em campo. O Osório eu vou dar a nota 9 pra ele. O moleque teve personalidade, não tremeu, não sentiu, não ficou intimidado pelo Pedro, pelo Arrascaeta, pelo Samuel Lino. O moleque foi bola. O moleque jogou bola. Nota 9 pro Osório. O Wendel, cara, é um jogadorzinho meia boca, né? Mas aí tem o Wendel, aí depois tem o Enzo. Quando tá o Wendel, você tá com o salário do Enzo. Quando entra o Enzo, você quer botar o Wendel. Aí é foda. Nota 4 pro Wendel também. Porque puta que pariu, o jogadorzinho que não marca, que não dá assistência. Cara, o cruzamento do Osório, quando que o Wendel ou o Enzo fez um cruzamento daquele? Um cruzamento ali na área, assim, pro centroavante antecipar e fazer um gol de cara com o goleiro. Eu não lembro. De verdade, eu não lembro. Esse ano eu não lembro. Nota 5 pro Wendel também. Pablo Maia, um jogador, um moleque da base de 80 anos. Hoje fez uma partida mais ou menos, não comprometeu muito, mas também todo duro também, não, cara, não agrega. Aquele Pablo Maia de 23 já era, cara. Essas lesões fizeram muito mal pra ele. Nota 4 pro Pablo Maia. O Danielzinho tava bem, cara, não entendi porque o Dorival tirou ele, se bem que acho que ele tirou porque tomou o gol. Mas aí, tipo, ele tirou pra colocar o Ferreirinha, pra colocar o Vitor Sá, eu não entendi, cara. Mas porque foi inútil, né? E o São Paulo perdeu o poder de marcação no meio de campo. Mas eu acho que, tipo, tem que ser o Danielzinho. Não pode o Bobadilha ficar no campo e o Danielzinho ficar no banco, cara. Porque Bobadilha é água de chuchu, cara. Não serve pra nada. Ele não marca, ele não ataca, ele não faz gol. A gente viu na Copa, cara. É um jogador bem limitado, bem meia boca. O São Paulo quer vender. Cara, não vai vender, não tem otário. O otário é só o São Paulo que contratou, não tem time otário, não. Bem que tem uns otários aí, né? Tipo, tem uns otários igual o São Paulo. Mas pra quem o São Paulo quer vender na Europa, não tem time otário, não, cara. Ninguém vai contratar o Bobadilha, ainda mais pela Copa que ele fez. Não vai contratar. Ele já não era destaque no São Paulo. Ele teve a oportunidade de dar o sangue na Copa. Ele não deu. Então não vai ser vendido. Nota. Danielzinho, nota 6 pro Danielzinho. O Marcos Antônio, cara, ele é o melhor, ele é o mais lúcido do meio de campo. Ele é o cara que tem que jogar no lugar do Luciano, cara. O São Paulo tem que colocar o Pablo Maia, Danielzinho, Bobadilha, até porque não tem outro, né? E o Marcos Antônio. É o que é o time que o Crespo tava jogando no começo do ano. Tem que ser esse meio de campo. Não pode ter o Luciano no meio de campo, cara. Marcos Antônio, nota 7 pra ele. Luciano, 0. Não faz nada, não marca, não faz gol, não distribui jogada, nada.
O Caleri fez o gol, né? Fez o gol, então vai levar 7, mas também vinha fazendo um jogo muito apagado. O primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo deixou a desejar. Não marcou, não segurou a bola, não fez nada. Nota 7 pelo gol. Os que entraram foi Ferreirinha. Ferreirinha fez um jogo mais ou menos também, mas não agrega em nada. Nota 4 pra ele. Vitor Sá não viu o nome dele. Pra mim não relou na bola, nota 0. André Silva também nota 0. É um inútil, não serve pra nada, não prende a bola, não ganha uma no alto. E Dorival nota 4, cara. Nota 4. Nota 4 mais pelo que ele vem fazendo até agora, não por esse jogo, porque ele tá muito teimoso com o Luciano no meio, muito teimoso com o Marcos Antônio fora de posição, não dando muita oportunidade pra molecada. Então, sei lá, cara. Eu acho que ele é muito teimoso, ele tem que abrir mão de algumas convicções dele e pensar no São Paulo, nos 45 pontos. O São Paulo teve uma garra hoje, que não vinha tendo ultimamente. E tem que ter, eu espero que ele continue tendo essa garra, tendo essa vontade de ganhar, de bater de frente com o adversário, que se a gente conseguiu segurar o Flamengo, dá pra ganhar de alguns times. Dá pra ter ganho do Atlético Paranaense, dá pra ter ganho do Remo, dá pra ter ganho do Botafogo, do Bahia. Então, cara, são pontos que o São Paulo perde por falta de vontade, por desligar na partida. E eu espero que isso seja uma chave pro São Paulo terminar o ano com dignidade, fazendo uns 50 pontos, 60 pontos, que dá pra fazer, mas é complicado também, com o salário atrasado, com esses problemas é meio difícil, com falta de vontade dos jogadores também. Bom, mas é isso, próxima rodada o São Paulo não joga, né, porque o jogo é adiado com o Santos. Bom, próximo jogo, a gente tá de volta aí. Agradecer pra galera que assistiu aí, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer no canal. E é isso. Bora que bora pro próximo jogo. Tamo junto. Salve, salve, Tricolor Paulista. Valeu.